Oi, pessoal! Hoje eu uso o espaço para falar sobre um tema de direito material, a transferência. Pois bem, transferência na acepção leiga é tirar de um local e colocar em outro. Mas na acepção técnico-jurídico-trabalhista, transferir o empregado é deslocá-lo de local de trabalho para outro tão distante que exija a mudança de domicílio desse empregado. Isso está no artigo 469 da CLT e eu já trago para você. Como regra, é proibido transferir o empregado. Por quê? Porque ele está em determinado local e tem a justa expectativa de lá continuar. É lá que ele cria suas raízes sociais, familiares, então ele tem a expectativa de lá permanecer. Logo, você não pode fazer a transferência como regra, mas há exceções, previstas nos parágrafos 1º e 2º desse mesmo artigo 469. Eu listei para você, pode ver no material, 5 casos, mas eu quero especial atenção para os 3 primeiros. Primeiro, quando o empregado ocupa cargo de confiança. O braço direito do empregador, tem que ir aonde o empregador desejar. Segundo, se houver previsão contratual, se está num contrato escrito, esse empregado sabe que potencialmente pode ser convocado para ir trabalhar em outro local muito distante, ou seja, pode ser convocado para uma transferência. 3. Se decorrer da própria atividade do empregado. Dou como exemplo um profissional auditor. Ele é empregado de uma empresa que tem vários clientes e esse empregado faz auditoria nesses clientes do empregador. Pode ser que nelas ele precise gastar muito tempo e vai para diversos estados da federação e talvez tenha que ser transferido periodicamente para poder exercer o seu mistério. Além desses 3, podemos também colocar a extinção do estabelecimento, e nesse caso a realidade fala mais alto que o direito. Se a empresa está extinta, não há outra alternativa senão transferir o empregado, ou então romper o contrato de trabalho dele. E ainda uma hipótese trazida pela doutrina, que é a solicitação do próprio empregado. Se a iniciativa partiu do empregado, naturalmente que se presume que não há coação, não há lesão. Se for aceito pelo empregador, é uma outra hipótese que permite a transferência do empregado. Em todas essas hipóteses, mas especialmente nas 3 primeiras que eu enfatizei para você, além de ter a previsão, a permissão legal, tem que haver a prova da necessidade de serviço. Isso está exigido inclusive na súmula 43 do TST. Se não houver prova da necessidade do serviço, presume-se que essa transferência é abusiva, é ilegal, é fraudulenta e, portanto, pode ser neutralizada pela Justiça do Trabalho, conforme previsto no artigo 659, inciso 9 do TST. Se a transferência puder ser feita, se for absolutamente legal, enquanto o empregado estiver transferido, ele receberá um adicional, que é o adicional de transferência de no mínimo 25%, enquanto a situação perdurar. Ou seja, o adicional de transferência é pago em caráter precário e é pago em todos esses 3 casos que eu coloquei para você. Na extinção do estabelecimento e quando é a pedido do empregado, vem se compreendendo que não há direito ao adicional. E até por outra razão que eu vou explicar daqui a pouco para você. Mas esse adicional, e eu vejo um pouquinho de erro, às vezes, em alguns doutrinadores, muitos colocam que é de 25%. Não é exatamente. É no mínimo de 25%. Pode ser superior. Então, não é um valor fixo. Como todo mundo praticamente paga sempre aquilo que é o mínimo exigido em lei, acabou se tornando 25%. Mas pode ser estipulado por norma coletiva ou mesmo em contrato individual um percentual superior. Respeitado, observado o mínimo de 25%. Bem, mesmo, repito, nos casos em que ele ocupa cargo de confiança, mesmo havendo previsão contratual, há o direito ao adicional de transferência. Ocorrendo a transferência por aquelas 3 hipóteses que eu coloquei para você, que eu já falei, e havendo necessidade do serviço, portanto a transferência é legal, há o direito ao adicional. Eu estou colocando para você porque agora eu trago da minha experiência. Eu já vi em muitos casos reclamações trabalhistas nas quais se pede adicional de transferência, que o empregador, o réu, vem como com tese de defesa, dizendo que o adicional não é devido porque aquele indivíduo ocupa cargo de confiança. Ora, uma coisa não tem a ver com a outra. Se ele não ocupasse cargo de confiança, talvez a transferência nem pudesse ser realizada. Então, se ela puder ser realizada, numa daquelas 3 hipóteses que eu já narrei, então o adicional é devido. Mas o pressuposto que legitima o pagamento do adicional é que a transferência seja provisória. O que significa dizer que, se ela for definitiva, não há direito ao adicional. Lembra aqueles 2 últimos casos que eu falei? Se houver extinção do estabelecimento, você transfere, mas em caráter definitivo, porque ele não vai voltar, portanto não há direito ao adicional. E o último, a 5ª hipótese, é a pedido do empregado. Em princípio, se imagina que ele não vai retornar, então nesse caso também não haveria o direito. Isso está na OJ 113 do TST. Então atenção, essa é uma tese passível que eu já vi várias vezes em defesas, no sentido de que não seria devido adicional porque a transferência foi definitiva. Ele não retornou, não havia expectativa mais de retornar. É claro que a gente vai ter que verificar
verificar num caso concreto se esse indivíduo foi transferido e retornou. É claro que ela era provisória. Mas se ele foi, como eu já vi muitas vezes, foi transferido e foi dispensado nesse local de transferência, aí nunca saberemos se ele ia voltar ou não ia voltar. E já vi casos que caiu até em concurso para juiz, que o indivíduo foi transferido e permaneceu 18 anos naquele local e depois retornou e queria o adicional de transferência por 18 anos. Então o entendimento, e vem inclusive do TST, é que o período é tão longo, tão extenso, que já se pode considerar que de fato era definitivo e, portanto, não havendo direito a esse adicional, até porque depois de 18 anos ele já criou as suas próprias raízes naquele outro local. Faço uma pergunta a você: se o empregado foi transferido 2 vezes sucessivamente, foi para um estado bem distante, transferido, terminou seu serviço, foi transferido para outro estado, que não o primeiro, que não o original, ele tem direito a acumular os adicionais? Receber 2 adicionais de transferência? Resposta: não. O direito é apenas quando devido a um adicional de transferência. E por fim, uma situação periférica que pode acontecer, e eu quis trazer para vocês, é se o empregado é transferido, mas não na transferência acepção técnica, ele muda de local de trabalho. Isso é muito comum. Estava trabalhando numa filial X, é deslocado para a filial Y, que é próxima, até relativamente próximo, no mesmo município, por exemplo, ou município limítrofe. Nesse caso, tecnicamente, não é transferência. Está havendo apenas uma alteração do local de trabalho, uma novação objetiva das condições contratuais. Isso está dentro do ius variandi do empregador, e a súmula 29 do TST garante apenas que ele receba suplemento do vale transporte, suplemento salarial, para fazer frente ao gasto com o deslocamento, com o transporte. Mas não vamos equiparar isso à transferência, que eu já havia narrado para vocês antes, e vai gerar o direito ao adicional enquanto a situação de fato perdurar. Espero que tenha sido útil para você, e lembrando, estude e faça mais pelos seus clientes.